Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre curvas de nível. Na verdade, veremos alguns conceitos como perfis topográficos, uma planta topográfica, como que você pode fazer o corte de uma planta com curvas de nível. Então, se você já viu esse assunto na faculdade ou se você já tem experiência, poderá relembrar esse assunto comigo. Ou então você pode já partir para a próxima videoaula. Mas se você é leigo, se você não se lembra ou ainda tem alguma dificuldade, essa videoaula vai ser importante para você. Na verdade, é um condensado de um material que eu ministrei durante o curso de Tecnologia em Construção de Edifícios em uma faculdade na qual eu trabalhava lá em São Paulo. Então, dava aula para o curso de Arquitetura e também para a Faculdade de Tecnologia em Construção de Edifícios. Então, para você baixar esse material em PDF, você pode vir até aqui na página do curso e está exatamente aqui, olha, em materiais complementares. Então, aqui você pode clicar em arquivos usados nas videoaulas e você será direcionado para uma página do Dropbox e baixar todos os arquivos desse curso. Se você tiver qualquer dificuldade para baixar os arquivos, entra aqui em Tira Dúvidas do curso de Revit e nesta primeira videoaula eu ensino como baixar, como descompactar arquivos, tá ok? Então vamos lá, a curva de nível, por exemplo, ela consiste em linhas que assinalam pontos com uma mesma cota altimétrica ou altitude. O que seria isso? Vamos aqui para a imagem número 1. O que seriam aí a mesma cota altimétrica? Então imagine aqui, por exemplo, olha, essas duas montanhas aqui, tá ok? Então aqui, olha, nós temos a cota altimétrica 400, quer dizer que está 400 metros acima do nível do mar. Aqui está 350, aqui é 300. Então, todos os pontos nessa linhazinha aqui estão a 300 metros. Se você fizer um corte aqui a 400 metros de altura, o terreno vai ficar bem plano. Então, é para isso que servem as curvas de nível. As curvas de nível, elas nunca se cruzam, tá ok? Elas nunca se cruzam mesmo, porque elas estão em alturas diferentes. Então, pode ser que na planta apareça, tenha aí uma visão de ótica e pareça que em planta elas estejam cruzando, mas na verdade o que acontece? Você está olhando de cima e talvez você tenha uma linha por baixo da outra. Então, não quer dizer que se cruzam, quer dizer apenas que você tem que representar em projeção. Então, aqui, por exemplo, olha, está começando na cota 100, depois vem para a cota 150, 200, 250, 300. E essa altura, essa diferença de altura é sempre a mesma, tá? Então, aqui nós estamos subindo de 50 em 50 metros. Então, se você quiser de 10 em 10 metros, tem que manter esse intervalo. Então, ficaria 100, 110, 120, 130, 140, 150 e assim sucessivamente, tá ok? O que seria, então, uma planta topográfica? Imagine que você está parado aqui em cima aqui dentro de um helicóptero ou de um avião aqui, tá ok? E você está olhando para baixo. Agora imagine que você está vendo essas linhas aqui imaginárias, uma dentro da outra, então você está vendo tudo no mesmo plano, vamos imaginar. Esta daí é a planta topográfica, é a representação dos níveis, do relevo do seu terreno. Então, vamos aqui agora para a figura 2. Então, estamos aqui, por exemplo, olha só, nós temos aqui as curvas principais, que são chamadas de curvas mestras, e geralmente são representadas por linhas mais grossas. Então, como nós vemos aqui, o intervalo entre as curvas mestras, olha, está de 50 em 50 metros. Então, 1450, 1500, 1550. E entre essas curvas mestras, nós temos aqui as curvas intermediárias ou auxiliares. Então, por exemplo, aqui, olha, está de 10 em 10 metros. Então, 1510, 1520, 1530, 1540 e 1550. Geralmente, apenas as curvas mestras têm o número, né? O valor da cota aqui representada. Alguns topógrafos, alguns profissionais gostam de colocar também as cotas de nível, né, o valor aqui nas curvas auxiliares, tá ok? Então, assim é que ficaria uma planta. Vamos ver agora numa vista, num corte. Aqui, por exemplo, como eu falei, geralmente é representado considerando o nível do mar. Então, se você pegar uma planta topográfica e ela tiver assim com nível 90, com nível 100, com nível 500, você já sabe que é em relação ao nível do mar.
Agora, nós também podemos determinar uma curva, uma referência de nível que nós fazemos. Por exemplo, geralmente num projeto nós colocamos o nível da rua como sendo 0,0. Então, dentro da casa, por exemplo, vai ficar mais 40. O nível superior mais 40, com mais 3 metros, vamos supor, de pé direito, o nível superior vai ficar com 3,40. Tudo vai da referência que você pegar. Geralmente os topógrafos, quando vão no terreno, eles vão usar uma ferramenta chamada, um equipamento chamado teodolito, e vão lhe entregar um levantamento topográfico com as cotas reais, com os valores reais. E depois no projeto, para simplificar, você pode fazer uma equivalência deixando o seu nível do mar no nível 00, tá ok? Mas vamos ao que nos interessa aqui. Então, nós temos aqui, olha, alguns pontos, por exemplo. Pode ver que aqui nós temos o nível do mar. A cota que está acima do nível do mar, ela é positiva. A cota que está abaixo, ela é negativa. Então, aqui nós temos o ponto A positivo e essas duas outras cotas, B e C, negativas. E essas cotas negativas, elas podem ser o seguinte, olha... Aqui, quando ele está imersa, ela é negativa, está abaixo do nível do mar, mas não está dentro da água. Então, tá vendo aqui, olha, que aqui tem uma vala. Então, como se chama? Depressão, tá? Isso daqui que é depressão, é quando você tem uma cota negativa abaixo do nível do mar, mas ela não tem água, ela não está submersa, ela está imersa. Agora, quando ela está dentro aqui do mar, tá? Quando ela está submersa, é chamado de profundidade. Vamos agora que você já entendeu o que é uma planta topográfica, vamos agora para o perfil topográfico. O que seria esse perfil topográfico? Olha só. Aqui nós temos uma planta topográfica. O perfil topográfico seria o corte. Então, por exemplo, nós temos aqui, olha, toda essa curva aqui, olha, essa cota aqui, essa linha, todos os pontos nessa cota estão no nível 14, essa outra aqui fora está no nível 12, essa outra aqui no nível 10, essa no nível 8, essa no nível 6. Então, nós já sabemos que ela está o quê? Subindo, porque aqui é um topo, é uma montanha aqui. Então, como que nós faríamos assim esse corte? Olha só, você passa o corte em qualquer local e vai puxando aqui as linhas. E onde elas baterem aqui nas horizontais. Tá ok? Então, aqui, por exemplo, no corte, olha, você vai fazer as linhas paralelas como se fossem alturas. Então, aqui, por exemplo, começaria no 6, porque a cota mais baixa está no nível 6. 8, 10, 12, 14. E pegaria o cruzamento, olha, vai traçando. Aqui você traça com a régua paralela, vamos supor, tá ok? Se você estiver desenhando à mão. E aqui você vai puxar com o esquadro. Onde cruzar essas linhas, olha, você vai desenhar aqui esse perfil. Se fosse no AutoCAD, você faria a linha horizontal, depois essa daqui você usaria o offset e depois você traçaria aqui com X-line ou com line mesmo. Onde cruzasse, depois você poderia fazer uma SP-line, dando aí o seu perfil topográfico. Então, você tem a planta topográfica, falou em perfil topográfico, seria o quê? Seria o corte. Nós vamos ver no SketchUp daqui a pouquinho como que isso funciona melhor. Então, vamos aqui para um outro exemplo, olha só. Aqui nós temos a cota 0, mas aqui o nosso relevo, olha, aqui o nosso perfil topográfico, ele começa na cota 10. Então, veja, olha, que nós temos uma grande curva de nível aqui, englobando dois montes, olha, dois cumes, tá ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos um ponto mais alto, que está a 50 metros, e aqui o mais baixo, que está a 40. Então, pode ver, olha, passou aqui o traço do corte AB, e depois aqui, as linhas paralelas e verticais, olha, foram sendo traçadas até atingir o nível correspondente. Por exemplo, aqui no encontro da cota 10 com a linha de corte, olha, eu puxei uma linha aqui, horizontal. Na hora que atingiu a cota 10, eu marquei um ponto. Depois aqui, a cota 20, eu venho até chegar aqui na cota 20 aqui embaixo. E assim sucessivamente, eu vou puxando todas as cotas e trago a linha até a cota aqui correspondente na altura, que aqui nós temos a altura, né? Olhando é como se fosse um corte mesmo, como você estivesse olhando de frente aqui essa planta, esse corte, tá ok? Aqui imagine aqui você está em cima do avião, em cima de um helicóptero parado olhando para baixo. E aqui você está de pé, de frente, tá? Você está olhando de frente, então aqui seria a altura. Então basta traçar, olha, traça uma linha de corte e onde essa linha de corte cruzar com a curva de nível, você vai traçando as linhas.
E agora, apenas por curiosidade, observe aqui na figura 8, olha, está reconhecendo esse perfil aqui, essa figura? São os morros lá do Rio de Janeiro, os morros turísticos. Então, você pode observar que nessa parte aqui, que está bem íngreme, olha, as curvas de nível estão mais juntas, olha, estão mais perto. Aqui, quando nós já temos uma curva mais acentuada, né, um declive aqui é menos acentuado, mais suave, pode ver que as curvas se afastam. Então, quanto mais próximas as curvas de nível, mais íngreme o terreno. Quanto mais afastadas, quer dizer que o terreno vai chegando a quase plano, ok? Então, aqui começa, olha, e aqui finaliza. Então, pode ver que é o mesmo esquema. Traçou uma linha de corte aqui, tá ok? Vamos ampliar aqui um pouquinho, olha. Então, pode ver, traçou uma linha de corte e a partir daqui, olha, foram puxando as linhas verticais até chegarem aqui nessas alturas, olha, 400 metros de altura, olha. 100, 200, 300, 400. Então, as curvas aqui, as curvas mestras, estão a cada 100 metros. Traçou e depois a mão livre vem e desenha cuidadosamente o perfil topográfico do famoso ponto turístico do Rio de Janeiro. E na próxima videoaula, nós veremos na prática como utilizar as imagens de uma planta topográfica e também de um perfil topográfico para gerarmos superfícies topográficas aqui no Revit. Então, a próxima videoaula é muito importante, principalmente se você tiver dificuldade com a visão espacial, se você tiver dificuldade em ler plantas e cortes, tá ok? Então, até a próxima videoaula e um abraço a todos!